boa tarde. Estamos esperando só um minutinho aqui para fechar 4 horas mesmo e a gente iniciar então a palestra da tarde de hoje, certo? Vamos ver se chega alguém aqui para dar um sinalzinho de fumaça, porque eu aperto aqui, não sei se alguém tá vendo ou não tá vendo. Mas logo eu acho que alguém já se manifesta aqui e eu já posso iniciar. Bem, pessoal, meu relógio aqui são 4 horas em ponto, então eu vou dar início à exposição doutrinária da tarde de hoje. E eu acho que à medida que as pessoas vão entrando, eu devo tá vendo alguma sinalização aí. Então, boa tarde a todos os que estão nos assistindo hoje ao vivo, com transmissão ao vivo pelo Facebook do Centro Espírita Pedra de Luz, e que posteriormente nos assistirão pelo canal do YouTube. Saúdo a todos os irmãos e as irmãs que estão conosco. Agradeço novamente a oportunidade, lembrando que as nossas palestras doutrinárias continuam acontecendo online, né? Até uma segunda avaliação nas terças-feiras, neste horário, às 16 horas, e nas quartas-feiras, às 20 horas. Vamos então, antes de introduzir o tema, fazer a nossa oração, elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Divino Mestre Jesus, aos nossos anjos de guarda, nossos guias espirituais, a espiritualidade amiga, trabalhadora do Centro Espírita Pedra de Luz, que possa nesse momento amparar a todos que necessitam, com energias salutares de paz, equilíbrio e muito amor. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de mais uma tarde abençoada em que podemos falar um pouquinho do seu Evangelho de Luz. Muito obrigada, que assim seja. Bem, meus irmãos, então vamos lá, né? O tema que eu escolhi para falar hoje refere-se às virtudes das bem-aventuranças. As bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, mas na tarde de hoje nós vamos fazer através de um viés, de uma interpretação que consta no livro O Código do Monte. Este livro foi escrito pelo Dr. Sérgio Luiz da Silva Lopes, onde fala das virtudes do Sermão da Montanha, e também nós nos baseamos no seminário que ele fez em 2013 a respeito do tema. Então, vamos falar um pouquinho dessas bem-aventuranças, né, de Jesus, desse legado tão maravilhoso que Jesus nos deixou, que é o Sermão da Montanha. Mas antes de nós falarmos em virtudes, a gente, baseado nessa linha interpretativa, a gente considera que virtude não é uma qualidade de quem já está bom, de quem já está pronto, mas de quem está se esforçando para ser bom. Então não diz respeito ao indivíduo que já chegou ao topo da montanha, né? Mas aquele que está no caminho. Por isso serve a todos nós que estamos nessa caminhada de evolução, né? E nós temos no Evangelho, nas codificações de Kardec, uma frase que nos diz, que nos chama, um grande chamamento, que é a seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Então veja, todos nós temos más inclinações, más tendências, mas o reconhecimento que se faz para a transformação moral vem através do esforço. E nós estamos falando de esforço porque nós vamos falar da escalada de uma montanha, né? Desde sua base até o topo. E nós vamos ver que tratam-se de 8 bem-aventuranças, consta do Evangelho de Mateus, mas que essas virtudes relacionadas, cada qual a sua bem-aventurança, não vêm na nossa vida de uma maneira linear necessariamente, porque tudo está entrelaçado com tudo, então é uma verdadeira teia, né? Mas claro que há uma sequência lógica, há uma abordagem lógica para que a gente possa trabalhar.
porque às vezes uma decorre um pouquinho do desenvolvimento maior de outra. Muito bem, vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem, então nós falamos das 8 bem-aventuranças. Vamos iniciar com a primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito. Qual seria a virtude relacionada aos pobres de espírito? E depois nós vamos falar um pouquinho desses pobres de espíritos. Com certeza tratamos aqui da humildade. Aqui o Evangelho, segundo o Espiritismo, também faz referência. Humilde é a pessoa que possui a lucidez da sua natureza mais básica, que nasce da terra, né? Então ela tem uma íntima relação com o primeiro chakra, o chakra básico. Se nós estamos encarnados, nascemos do humus, da terra, portanto necessitamos ser humildes, ter essa conexão. Não sendo assim, nós estaremos desconectados da nossa dimensão material. Se estamos encarnados aqui, temos que prestar atenção nisso. Então a primeira virtude é a humildade. Se tomarmos a figura da escalada de uma montanha, por analogia, nós podemos comparar a uma viagem interior. A evolução espiritual tem a mesma dinâmica. Moralmente, nós avançamos à medida que nós vencemos pelos nossos esforços, que é o que nós falamos logo no início, um monte das dificuldades e dos desafios. No Evangelho consta, em várias obras da doutrina espírita, a referência ao filósofo Sócrates, que tomara por base a sua filosofia e o ensinamento do oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Mas para nós nos conhecermos a nós mesmos, é preciso humildade, né? Pois é necessário encontrar dentro de nós as características mais primariamente humanas, né? As de maior materialidade em nosso mundo íntimo. Esse é um grande risco que nós temos, que é o de negar o que se tem de humano dentro de nós, de frágil em si mesmo, né? Porque o orgulhoso não tem essa disposição, a disposição de fazer essa viagem interior. Por isso, a humildade exige maturidade, uma virtude que não se anuncia. O Dr. Sérgio Lopes coloca isso e é verdade, porque algumas virtudes a gente até pode dizer que tem, né? Eu tenho fé, eu sinto que agora eu estou um pouco mais generoso, mas é difícil você chegar e dizer assim, eu sou humilde, porque quem se anuncia humilde já se contradiz logo na largada. Mas algumas pessoas consideram estranho que Jesus tenha se referido aos humildes como a designação de pobres de espírito, né? Se faz necessário compreender a linguagem da época e por isso o Dr. Sérgio Lopes se valeu da interpretação de Haroldo Dutra, quando ele faz a tradução do Evangelho, ainda do grego, e ele se refere a alguém pobre materialmente que necessita de recursos materiais. Lógico, então, se nós necessitamos de pão, de água, nós precisamos desses recursos para nos saciar, né? Estamos pobres de recursos materiais. Mas o pobre em espírito, então, seria referente à abertura de quem sabe que precisa enriquecer-se. Olha que lindo essa visão, enriquecer-se espiritualmente. Mostra em nós, esse tempo que nós estamos vivendo, pessoal, mostra em nós um personalismo. Eu falava isso agora no estudo do Evangelho, a gente fazia referência a isso, do registro de várias encarnações, né, anteriores em mecanismos que se tendem à repetição sucessiva nos mesmos modelos emocionais. Então, o que isso quer dizer? Muitas vezes a gente vem em tempos diferentes, em épocas diferentes, mudam os personagens, mas aquele nosso desafio, aquilo que nós ainda não conseguimos superar, é colocar na nossa frente de novo, né? Então, por exemplo, se há 3 encarnações atrás nós tivemos um modelo de conduta e repetimos a 2, repetimos a 1 e agora nos chega de novo essa nova
prova. Então, chega um momento que a gente começa a perceber que não cabe mais alguns modelos emocionais, que algumas condutas já não são compatíveis com aquilo que a gente quer ser. E para nós nos desvencilharmos desses comportamentos mais primários, né, somente através da humildade, que é a virtude que olha para si e vê que a natureza interior está empobrecida, né? É como alguém que olha para dentro de si e diz assim, eu preciso me dilatar de valores novos. Né? Então, através da humildade, nós temos esse olhar para dentro e constatamos, sou pobre de espírito. Necessito enriquecer-me de novos valores, de valores de natureza espiritual. Muito bem. Vamos para a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos. E nesta época em que vivemos, o quanto se faz necessário ler o Evangelho sobre essa bem-aventurança. Qual seria a virtude dos aflitos? A resignação. É possível, meus amigos, é uma pergunta que é feita dentro dessa interpretação, dentro desse viés psicológico trazido pelo Código do Monte. É possível nós estarmos aflito e feliz ao mesmo tempo? Será que nós conseguimos? Com certeza, para a maioria das pessoas é muito difícil, né? Porque há quem pense que o conhecimento da reencarnação e da lei de causa e efeito seria suficiente para, no momento em que eu estivesse aflito, eu dizer o seguinte, não, mas não vou sofrer, estou aflito, o momento da dor vem, se anuncia para mim o desafio, mas eu sei que eu estou aqui porque eu estou aqui para vencer justamente alguns desafios, tenho conhecimento da reencarnação, da lei de causa e efeito, eu só estou recebendo aquilo que de alguma forma eu produzi no universo, então não vou sofrer. Será que é assim que acontece? Então, é possível alegrar-se no momento da dor extrema? Alguns indivíduos, né, dizem que nós deveríamos ser gratos com a dor. Mas isso é possível ou é apenas uma racionalização? É uma pergunta importante que nós temos que nos fazer. Porque a aflição, ela gera sofrimento. Ela gera tristeza, contrariedade, desperta em nós o desejo de sair dela o quanto antes, né? Então, a dor, ela não existe para gerar alegria e gratidão no momento que está doendo. Não tem como, isso seria uma subversão da realidade. Quem está sofrendo, naturalmente, fica triste, né? E não feliz, não o contrário, né? Então, a dor não é um objetivo em si mesmo. Tanto que nas leis morais não existe lei da dor, lei do sofrimento. Não existem essas leis. Porque o sofrimento sozinho ele não gera progresso. As aflições em si mesmas, elas são experiências. São experiências que acionam os sofrimentos, mas cada indivíduo escolhe como vai reagir a essa situação, né? Isso é muito próprio de cada um. Então, nós diríamos que as aflições são oportunidades evolutivas a serem aproveitadas para o desenvolvimento interior. Bom, aí já fica um pouco mais fácil de compreender. Então, parece-nos mais apropriado dizer que a dor pode ser um instrumento construtor de felicidade, né? No entanto, ela em si mesma não gera felicidade. Porque uma pessoa pode reagir diferente de outra, pode inclusive se revoltar no momento da dor, né? E isso ocasionará consequências muito diferentes de uma segunda pessoa que experimente um outro comportamento emocional, né, diante do evento. Quando eu assistia ao seminário do Dr. Sérgio, quando ele falava desse livro, né, foi o lançamento do livro, e então ele fez um seminário, claro, o seminário foi longo, foi de mais de 2 horas, aqui nós temos aproximadamente 30 minutos, então eu trago esses conceitos que ele trabalhou de uma forma mais sucinta, mas ele traz o exemplo, por exemplo, que ele vivenciou quando ele era ainda estagiário de medicina, ele morava no Rio Grande do Sul, foi fazer estágio em uma cidade portuária vizinha. E eles atendiam muito pessoas com fraturas nos dedos. E aquilo, ele começou a estranhar, tantas pessoas chegando com as fraturas, e foi falar com o professor e disse, não, mas acontece que algumas pessoas acabam ocasionando essas fraturas, porque assim elas ficam sem trabalhar, né, e acabam recebendo alguns recursos do governo. E aí ele fez uma comparação, imaginemos um pianista que necessita dos dedos para tocar e que sente muito prazer, muita alegria, sua vida está na música, né? E ele cai acidentalmente e quebra os dedos da mão. Então, os dois eventos físicos vão gerar uma dor,
né? Muito parecida, muito semelhante à dor física, mas o sofrimento que é emocional é muito diferente, né? Um vai sentir um sofrimento atroz, né? Porque vai ficar sem os dedos, sem os instrumentos do seu trabalho, do que lhe satisfazia interiormente. E o outro, talvez até nem tenha sofrimento. Muito bem. Mas a vida não se constitui apenas de sofrimento, meus irmãos. É preciso que a gente saiba conviver um pouco com as dores e as dificuldades que se apresentam na nossa vida, né? Por isso que, em outras palavras, a resignação, que é a virtude do aflito, é a capacidade intransferível que o indivíduo tem de resolver os seus problemas internos, né? De dar conta de si próprio, de responsabilizar-se por si mesmo. E é claro que ninguém vive sozinho, né? Nós precisamos uns dos outros, mas precisamos aprender a resolver as dificuldades que são nossas, algumas inalienáveis e intransferíveis, né? E aí, então, quem não tem capacidade de espera, né? Ele coloca desespera, é um trocadilho. Quem se resigna, espera em paz. Portanto, paz é uma ciência, paciência, capacidade de esperar em paz. Isso tudo tem a ver com resignação, com resiliência. E por que Jesus fala serão consolados? Os aflitos serão consolados. Porque Jesus sabia que todas as aflições são temporárias, porque quem aproveita esse momento como oportunidade evolutiva consegue não se revoltar, se resignar naquele momento e depois que ele passa, aproveita os frutos daquela transformação. Então ela é temporária, por isso serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Qual a virtude dos mansos? Mansuetude vem de mansidão, uma conquista fundamental para as nossas vidas. Quem não tem o que provar, tranquiliza-se, né? Torna-se manso. É uma virtude decorrente natural da humildade. Quando a pessoa se acalma, ela diminui a expectativa em relação a si mesma, né? Reduzindo a autoexigência exagerada e, por consequência, reduz a ansiedade. Uma pessoa somente possui a si mesma quando ela se tranquiliza. Por isso Jesus diz, os mansos possuirão a terra. Mas que terra? Que terra que Jesus fazia referência? Certamente, sim, a terra material, né? Que nós todos estamos aqui convivendo, vivendo o planeta que está se modificando, que está se regenerando, e os mansos estão com certeza nesse convite da regeneração, porque compreendem esse movimento, né? Não se revoltam. Mas também há uma interpretação nesse livro muito interessante do Dr. Sérgio Lopes. Possuirão o seu território interior. Então cabe aqui a reflexão de que a terra a que Jesus se referia poderia ser também interpretada como a terra interior, o território interior. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a si mesmos. Obviamente que não é possível ser manso o tempo todo, nós sabemos disso, né? Assim como em todas as virtudes, adquire-se paz interior numa sucessiva interação com a vida e com os acontecimentos, né? Tem dias que são mais tranquilos e outros não, nem tanto. A realidade, no entanto, é que, via de regra, nós não possuímos a nós mesmos. Às vezes, o que acontece é que nós somos possuídos pelas nossas preocupações, pelos nossos problemas, pelas circunstâncias da nossa vida, né? E o resultado disso, às vezes, são os transtornos, né? As ansiedades. Na realidade humana, até é mais comum nós sentirmos ansiedade por medos imaginários do que por medos reais. Então, a mansuetude é um estado de naturalidade diante das coisas. É a aptidão de realizar tarefas no seu ritmo natural, sem estresse, mas para isso é preciso que a pessoa esteja de posse de si mesma. Esteja com a mente desperta, lúcida, consciente e não adormecida, passiva diante da sua própria realidade, porque há uma diferença. Mansuetude não é passividade, né? E sim ter controle de si mesmo. E quando a gente fala de mansuetude, qual seria o contrário disso, então? Poderíamos pensar na agressividade, né? E a agressividade vem com esse tom negativo, né? Todo ser humano, no entanto, para ser saudável, e é isso que ele traz nessa interpretação do Código do Monte, ele carrega em si mesmo uma boa dose de agressividade. Então nós falamos não daquela agressividade de maneira negativa, mas de uma força que nos movimenta para frente, para a vida, aquele impulso que nos faz ir à frente. O esforço de melhorar, meus irmãos,
ele pode ser feito em regime de honestidade emocional. Isso é muito importante. Sem negar os fatores agressivos que nós temos em nós, que nós carregamos, né? Estabelecendo uma caminhada de progressos sucessivos. Muito bem. Chegamos em bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Note-se que as 3 primeiras virtudes, elas são essenciais para o surgimento da fé. Nós falamos da humildade, que é a virtude que nos dimensiona em nosso real tamanho. A resignação, a virtude que nos faz aceitar sabiamente. A mansietude, a virtude que nos afasta da revolta. Então, Jesus propõe nessa fase avançarmos para além de nós mesmos. Bem-aventurados os que têm fome e sede. A fé. A fé é a virtude da confiança. A dor emocional, muitas vezes, convida o indivíduo a avançar além de si mesmo. Normalmente é quando se encontra em angústia mais extrema que o indivíduo abre-se para a transcendência. É a nascente da fé. Serão saciados, afirma Jesus. E em grande número de vezes nós somos insuficientes em algumas fases da nossa vida sozinhos. Então nós não temos fome apenas de pão, né, ou sede de água, mas também de espiritualidade. Nós temos fome desse Deus, da espiritualidade que está sempre à disposição para nos ajudar. Então que nós possamos desenvolver, fortalecer essa fé que está à nossa disposição. Chegamos em bem-aventurados os misericordiosos. Porque eles receberão misericórdia. Qual a virtude do misericordioso? O perdão. A virtude do misericordioso é o perdão. Essa capacidade leva em conta a existência do outro, do próximo. Quando a pessoa é misericordiosa, ela consegue compadecer-se das misérias em torno, das necessidades dos seus semelhantes. Muita gente acha que perdoar é esquecer, mas perdoar não é esquecer. Tem coisas que até inclusive fica ruim da gente esquecer, não é conveniente que a gente esqueça. Perdoar é, antes de tudo, superar o ressentimento. Então a falta de perdão não está na memória, e sim no sentimento, na mágoa que permanece. Trata-se, portanto, de extinguir a mágoa, ainda que se lembrando do fato, não é mesmo? E uma outra coisa que ajuda muito para que a gente consiga desenvolver o perdão é tentar entender o motivo da outra pessoa, o que levou a outra pessoa a fazer o que fez. E muitas vezes nessa análise, nessa reflexão um pouco mais madura, a gente vai ver que nem sempre a gente é vítima da situação. De alguma forma, às vezes a gente até colaborou para que a outra pessoa agisse como agiu. E aí vem o chamado do evangelho de que oferecer a outra face não é dar a outra face física, né? Mas oferecer uma outra dimensão de resposta. Então, nas primeiras 3 virtudes, nós encontramos o início da escalada da montanha. A humildade, a resignação, a mansietude, virtudes da pessoa consigo mesma. A 4ª virtude é a fé. É a fé que dá a nossa relação com Deus. E o passo seguinte da escalada do monte é a 5ª virtude, a misericórdia, que vem de córdia, de cardio, de coração, olhar com o coração para a miséria do outro, onde a pessoa se abre para a relação com o seu próximo, né? Nesse nível surge o outro. Veja, estávamos nós com nós mesmos, nós com Deus e agora nós com o outro, né? Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Chegou o momento do próximo. Nesse nível surge o outro, estamos no meio da escalada, no coração da montanha. E aí olhar para o outro sem julgamento. Aqui tem uma historinha muito legal que eu ouvi também no seminário. Peço licença para contar aos senhores, talvez alguns já tenham ouvido, né? Mas a moça chega no aeroporto, um pouco atropelada, entra numa banca, compra uma revista, um pacote de bolacha, senta para esperar o seu voo, coloca a bolsa do lado. Do lado da bolsa, sentado ao seu lado, tem um rapaz. E ela começa a comer a bolacha. Quando ela começa a comer a bolacha, ela percebe que o rapaz, sentado ao seu lado, pega a outra bolacha e come. Ela é estranha, mas você está comendo a minha bolacha? Então ela pega mais uma bolacha e come. E ela percebe que o cavaleiro ao lado olha para ele, nossa,
Um homem bonito, alto, não usa alianças. Come a bolacha. Ela disse, mas o que é isso? E assim foram os dois comendo cada um uma bolacha do saco até que ela comeu a penúltima bolacha. E ele ficou para comer a última bolacha. E ela pensou, mas ele não vai fazer isso. Ele não vai comer a última bolacha do meu pacote de bolacha. Então ele pega a bolacha, quebra no meio e come meia bolacha. E deixa meia para ela comer. Ela se indigna. Pega a minha bolacha, come a minha bolacha, pega o pacote, olha para ele e pensa em falar muitas coisas, não fala. Segura, fica na garganta. Joga no lixo o pacote e vai para o seu voo. Quando ela entra no avião, olha ali a revista na bolsa, olha para a bolsa aberta, o pacote de bolachas fechado. Então vamos voltar um pouco o filme. Ela, atrapalhada, chega, bota a bolsa na cadeira, pega a revista, acha que tinha aberto o pacote de bolachas e ele já estava com um pacote de bolachas ali do lado, aberto, era o pacote de bolachas dele, que ela estava comendo. Ele percebe que ela não tinha visto, olha o pacote fechado na bolsa dela e, muito gentilmente, divide o pacote com ela, de bolachas, das suas bolachas, bolachas dele, não dela. E naquele momento ela pensa, meu Deus, tenho que agradecer como comi as bolachas dele, e aí ela lembra daquele moço lindo, alto, bonito, solteiro, podia ser o amor da sua vida, e o avião decola. E aí ele faz uma reflexão, né, nessa questão do julgamento do outro. Será que nós não estamos comendo as bolachinhas dos outros? Não é mesmo? Chegamos então na próxima bem-aventurança, os limpos de coração. Os limpos de coração, qual é a virtude dos limpos de coração? A espontaneidade. Limpeza significa esvaziamento. Então, quando limpamos um armário, tiramos dele o que é desnecessário. Nesse capítulo, Jesus toma a criança como símbolo do ser saudável, espiritualmente e também mentalmente. Porque as crianças brigam com seus amigos um dia, fazem as pazes no outro, ficam aborrecidas no momento e se alegram no instante seguinte. Não ficam remoendo o que passou. Por isso são limpos de coração, porque não acumulam. O adulto que perde a criança interior envelhece mais rapidamente. Então, o ser humano saudável é aquele que mantém a capacidade de brincar. Nas relações afetivas, isso é essencial. A redescoberta da nossa capacidade de confiar, da espontaneidade, da criatividade. São tarefas urgentes para a nossa qualidade de vida, principalmente nas relações com o outro. A mensagem de Jesus nessa bem-aventurança nos ensina a limpeza, né? O resgate dessa virtude que existe dentro de nós e que poderá nos devolver a graça pela existência, a alegria pela existência, quando essa parece apenas de sofrimento. Então a limpeza de coração a que se referia Jesus não é apenas um aconselhamento ingênuo e desprovido de objetivos práticos, né? Sabia ele que é mais inteligente o indivíduo que leva a vida sem contaminações mentais, né? Por conta disso, resulta inclusive em mais saúde, né? Num amplo sentido da sua existência. Então, essa virtude dos limpos de coração, nós já estamos escalando, já chegando no topo da montanha, ela não aparece sem muito esforço pessoal. Para esse nível que nós já estamos atravessando, é preciso um processo onde as outras virtudes vão nos ajudar a chegar nesse ponto. E agora, bem-aventurados os pacificadores. A virtude do pacificador é o altruísmo. Natural que o altruísmo repouse no amor verdadeiro, em oposição ao egoísmo, que significa estar voltado apenas para si. O altruísta volta-se para o outro, saindo do universo pessoal para o universo alheio. Nesse sétimo nível, no entanto, bem-aventurados os pacificadores. Deus conta conosco, né? Nós estávamos até agora contando com Deus, agora Deus conta conosco. É a pessoa que percebe que precisa sair de si mesma, agindo no bem e para o bem, torna-se um ativista da paz. É o estágio mais maduro, de crescimento psíquico e espiritual, pois revela uma ampliação de consciência, de possibilidades. É como se o indivíduo percebesse na colocação do autor do livro que não são os planetas que giram em torno da Terra, e sim a Terra, como qualquer outro planeta, que gira em torno do Sol. Então, na analogia, não são os outros ou as outras coisas que giram em torno de nós,
mas nós mesmos, como qualquer pessoa que deve se mover em torno de propósitos maiores. É a construção da paz em mim, é o reino de Deus que é para hoje, quando Jesus diz, mas o reino de Deus é para hoje. Vamos construir hoje, vamos nos desvencilhar daqueles modelos emocionais repetitivos que nós estamos tão acostumados e vamos quebrar esse ciclo vicioso e vamos construir o reino de Deus em nós hoje. E aí ele cita o livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, na passagem do mancebo rico que nós conhecemos, e ele fala que essa passagem realmente se deu entre o jovem rico e Jesus. Quando ele encontra o mestre e diz, mestre, eu quero te seguir. Que Jesus diz, naquele diálogo, né? Já mais avançado, então larga tudo que tens e vens, me segue. E ele diz, mestre, mas mestre, daqui a 15 dias haverão os jogos, e naquele tempo em Roma havia os jogos, as bigas, ele era um jovem, cheio de vida, atleta, rico, tinha os melhores cavalos, as melhores bigas, e ele era competidor, o favorito. Mestre, daqui a 15 dias tem os jogos, assim que terminar os jogos eu largo tudo e te sigo. Jesus olha para ele e diz, o reino de Deus é para agora, larga tudo agora e me segue. Mas o jovem, mas mestre, Jesus, ele se foi, Jesus se afastou um pouco e fez o que muito fizera naquele tempo, sentou-se e chorou. Chorou pela juventude que não sabe fazer escolhas. E naquele momento, como pronunciando o que iria acontecer, pétalas de flores vermelhas caem aos pés de Jesus, simbolizando o sangue que seria derramado, porque Jesus já sabia o que aconteceria. Passam-se os 15 dias, iniciam-se os jogos, lá está ele, o favorito, a multidão afoita. Ele em sua biga, quando ele vai, uma pedra pega a roda da biga e ele é lançado à frente. Não dá tempo dos cavalos pararem, eles passam por cima dele e ele sente o gosto do sangue. E a sua juventude que se esvai. E ele lembra daquele mestre que olha para ele e diz, larga tudo e me segue, o reino de Deus é agora. E ele sente aquela paz que ele nunca experimentara antes, a não ser o contato com o próprio mestre. Naquele momento, já saindo do corpo físico, ele sente mãos amorosas lhe abraçando, ao que ele é levado a outra dimensão para mais tarde retornar e seguir na sua construção da paz, no reino de Deus em si. Então, quando Jesus nos diz assim, vem, me segue, o reino de Deus é agora, ele está querendo nos dizer, vamos fazer as melhores escolhas com aquilo que nós temos. Para de te ocupar de coisas que mentalmente te afligem. Para de te ocupar com essas notícias que às vezes te deixam com o coração oprimido, com esses programas que não te levam a lugar nenhum. O reino de Deus é agora, vamos construir hoje, já. E aí então, meus irmãos, nós temos bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E aqui nós chegamos na virtude por excelência, a caridade. A caridade é o amor em ação, ela é a virtude suprema que reúne em si a qualidade de todas as outras virtudes. Capítulo 15 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Quem faz o bem, muitas vezes, ele é alvo de perseguições em um mundo de provas e expiações. Quem parte para a ação, em algum nível, sofre perseguições. Sai do anonimato existencial e se expõe. Vai para a arena da vida. Mostra como virtude máxima a estruturação da maturidade psicológica em seu nível de excelência, porque procede sem pedir nada em troca. É quando nós saímos da nossa zona de conforto. Caridade não cabe em si, ela está além de nós. Muito bem, meus irmãos. Então, no Código do Monte, do Dr. Sérgio Lopes, finalizando, este livro que eu apresentei no começo, As Virtudes do Sermão da Montanha, nós aprendemos com Jesus que a nossa grande tarefa é o aperfeiçoamento moral. Motivo por que nascemos e pelo qual ele, Jesus, veio ao mundo nos ensinar o seu evangelho de luz e o caminho para sermos felizes. Para finalizar, eu vou ler para vocês um poema escrito pelo autor do livro, se chama Viajantes. Anda,
Avança, viajante do tempo, não são teus mais os passos vencidos. Se quer os desvaneios que se perderam nos breus. Se o rio não remonta a fonte, também a vida não anda para trás. Tens pés para escalar os montes e asas na alma para sonhar a paz. Talvez um passado sofrido guarda as lágrimas dos infortúnios teus. Anda, avança, viajante do tempo. A vida começa agora. Logo virão as glórias, tuas conquistas nos braços de Deus. Muito obrigada, meus irmãos. Obrigada pelo carinho, pelas vibrações de amor. E agora, então, como forma de agradecimento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Divino Mestre Jesus, à equipe espiritual do Centro Espírita Pedra de Luz, que nos envolveu nesse momento com energias de amparo, de paz e fortalecimento. Agradecemos por esta oportunidade de mais uma tarde de reflexão em cima do Evangelho do nosso amado Mestre Jesus. Que a paz do Mestre amado, nosso guia e farol, esteja e permaneça com todos nós, todos que nos assistem, nossos familiares, nossos lares, todos os irmãos necessitados, onde quer que se encontrem, possam contar com a mão amiga do Mestre a lhes chamar. Vem, o reino de Deus começa agora. Muito obrigada, meus irmãos. Um beijo no coração de todos.